Olá, pessoal! Eu sou Daniele Rocha Tete e este é Outras Falas, um projeto cujo intuito é trazer outras pessoas, outros conteúdos relacionados ou não ao direito. Um lugar de fala e de escuta, e a minha proposta é: vamos nos ouvir mais. Hoje nós vamos falar de direito. Porém, um direito menos tradicional, né? Uma linha mais alternativa, nova. Não é todo mundo que conhece, mesmo dentro da área jurídica. Eu vou conversar com a Marisa Eck. Ela é advogada, ela vai se apresentar melhor quando ela entrar, eu já vou colocá-la na live, mas ela é advogada com experiência em métodos alternativos de resolução de conflitos, práticas sistêmicas e práticas colaborativas. O que é isso, né? Vamos conhecer mais. Eu tenho uma série de perguntas para fazer para ela, também relacionadas à minha área de atuação, que é a trabalhista. Eu vou colocá-la na live. Já está aqui. Olá, Dani. Oi, Marisa, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô te vendo bem, e você? Também. Deixa eu só adequar aqui, que eu acho que eu tô tá muito alto. Não Tudo sei se eu tô... bem? Tudo certinho? Tá me vendo bem? Tá me escutando? Sim, em primeiro lugar, viu, Marisa, bom dia, né? E Yeah. muito obrigada, gratidão por você ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra. Eu sempre assisto as suas lives. Desde o primeiro dia que eu te conheci, que foi um ano atrás, quando eu fui participar, a gente já estava presencial, né? Lá na comissão da OAB. E eu fiquei muito admirada com tudo que eu vi. Eu me conectei com aquilo, eu fiquei emocionada até. É muito bonito sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu queria, em primeiro lugar, registrar aqui a minha gratidão profunda por você ter aceitado, topado fazer essa live comigo. A gratidão é a minha, Dani. Vou te chamar de Dani, porque a gente está junto na comissão. Para quem não conhece, acho que a gente fala um pouquinho. A gratidão é minha pelo convite, pelo seu convite, pelo seu interesse, pela sua abertura. Você é uma advogada que está aí há um tempo já na advocacia, mas você também está buscando novos métodos de resolver e transformar os conflitos. É quando se percebe que, na realidade, o que a gente está fazendo na prática talvez não esteja mais funcionando tanto, então a gente busca outros caminhos, né? É a tal da resiliência, a gente vai se adaptando e buscando coisas novas. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. E a gente se conheceu sim na comissão na Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Campinas. É uma alegria ter você lá conosco. Dani participa praticamente de todas as reuniões, está no nosso grupo de estudos e eu já deixo aqui de antemão o convite para quem se interessar. Nós temos um grupo de estudos que a gente faz um encontro mensal, onde a gente propõe um tema específico e a gente debate, faz essa troca de conhecimentos. O que a gente pode melhorar na advocacia, o que a gente pode fazer de diferente que realmente traga resultados para os clientes. Essa é a proposta. Então, parabéns também pelo seu lindo movimento, a sua iniciativa de estar com essas lives aqui no sábado, que eu não consigo entrar tanto nas suas lives, mas eu percebo que você tem um movimento aí crescente de promover, de trazer pessoas para falar destas outras possibilidades, que agregam ao direito tradicional que a gente tem aí e que continua valendo, funcionando e a gente continua aplicando da mesma forma. Sim, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa assim de múltiplos interesses, né? Então, assim, tudo que aparece, principalmente de novo, eu viro os meus olhos para. Eu gosto muito de ver para onde a gente está caminhando, né? Porque
olhar para frente, né? Claro, sempre trazendo as nossas bases, mas modificando para melhor, porque eu acho que essa é a nossa missão mesmo, né? Então, quando eu ouvi falar, eu ainda estava trabalhando, eu não conseguia muito me dedicar a isso, estudar, saber do que se tratava, mas aí acabou o que aconteceu em 2020. 2020 foi um acontecimento, né? E um acontecimento que tem levado pessoas para os seus respectivos caminhos. E aconteceu comigo, e quando eu ouvi falar direito sistêmico, advocacia sistêmica, eu falei, nossa, mas como é, né? O que é e como é? Como faz? O que é exatamente? Então, a minha primeira pergunta é essa: o que é, né, a advocacia sistêmica, o direito sistêmico? Que bom, então vamos lá. Tem um monte de gente entrando aqui, que delícia, sejam todos bem-vindos, pessoal conhecido aí. Antes de eu começar a falar, a Andréia, que é presidente de comissão, está aqui prestigiando a gente. Legal, prazer, Andréia. O meu professor e mestre Yuli Rotter, que é juiz, que eu sigo muitos ensinamentos dele, está aqui nos prestigiando. Ai, que Tem legal. gente bacana aí, tem mais gente, a Mariana entrando agora. E obrigado pelo pessoal estar nos prestigiando. Bom, vamos falar então um pouquinho o que é essa advocacia com esta postura sistêmica que a gente fala. Eu gosto de falar que é a mudança de paradigma. É quando a gente olha para a nossa advocacia, a forma de advogar que a gente aprendeu. Então, vamos começar bem do básico, tá, Dani? Explicando para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, a gente aprende na faculdade uma forma de advogar, onde o litígio é muito forte, aprendemos a ser advogados combativos, beligerantes, onde temos que ganhar a ação para o cliente, onde temos que ter esse sucesso para o cliente, onde temos que sim trazer esse resultado para o cliente. E brigar, né? E brigar com muita briga, com muito litígio, muitas vezes no falar e principalmente nos peticionamentos. Então, nos peticionamentos, eles vêm recheados de, como eu digo, de muitas emoções e emoções densas. Emoções ali que eu acredito hoje com um entendimento um pouquinho melhor, que se misturam entre as emoções que o cliente traz até o escritório, sim, porque ele traz um conflito, é algo que não está bom na vida dele e ele quer ajuda para solucionar. Então, este conflito, ele já vem recheado de emoções densas, que precisam, sim, num primeiro momento, ser acolhidas, ouvidas, vistas, compreendidas, que a gente não aprende na faculdade a lidar com essas emoções. Primeiro, acho que lidar com as nossas emoções, tá? E aí receber um cliente que traz emoções densas. E aí tudo se mistura. Hoje eu compreendo, tudo se mistura, as minhas emoções, os meus conflitos internos, os conflitos eventualmente do meu sistema também, junto com o conflito do cliente, com as emoções do cliente, e a gente leva isso para onde? Para dentro do processo. Sim, a gente leva isso para dentro do processo. E a gente muitas das vezes pega essa raiva, essa mágoa, essa frustração do cliente, mistura com as nossas, se a gente não fizer um autotrabalho profundo, que eu vou falar um pouquinho. A gente mistura o nosso sentimento ali no peticionamento. Eu faço uma reflexão, quantas vezes você não fez isso? Você ficou com raiva de alguma coisa quando você está ali escrevendo, ficou com raiva da outra parte, como que ela fez isso? Como que você entra no que eu já chamo de julgamento. Quase sempre, porque como a gente não trabalhou isso, é meio que uma projeção até, né? Quando a gente vê, a gente está trazendo isso exatamente o que você está falando. Exatamente. E aí, não sei se você vai contar um pouco assim, como você chegou também nisso, porque eu também tenho essa curiosidade. Não sei se você vai vou chegar falar, lá. depois você me puxa de novo.
Mas assim, Tá. para dizer o seguinte, é este modo automático que a gente aprendeu e nós, advogados, é que fizemos esse filtro inicial que eu falo. É esse olhar do conflito. E se eu já coloco todo o meu julgamento, todas as minhas questões, se eu não tenho consciência do que é meu e do que é do cliente, e eu já entro na emoção do cliente, isso é muito fácil, isso é muito rápido. A gente diz que não, mas a gente se conecta com a dor do cliente. Eu como profissional, eu já me coloco num lugar que não é adequado, porque eu já faço o primeiro julgamento. E veja, o meu papel não é de julgar. O meu papel é de auxiliar esse cliente na busca de uma solução. Só que se eu já digo quem está certo e quem está errado ali, se eu digo que o meu cliente está totalmente certo e a outra parte totalmente errado, quem já está começando a julgar? Eu já começo a julgar. E não é a minha função, é como eu compreendo hoje, não é a minha função. A minha função é olhar para aquele conflito, é integrar todos os envolvidos, é compreender qual a dinâmica que talvez levou aquele conflito, de onde que veio, qual a raiz dele, aonde ele começou. Que esse conflito, quando o cliente chega, isso é também importante de falar. O conflito, ele sempre é interno primeiro, ele está dentro da gente. Então, a gente, por alguma necessidade desatendida em algum momento da nossa vida, por alguma questão, a gente vai guardando lá questões lá dentro, a gente vai abafando. E na vida adulta, quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas, trabalhar, constituir família, relacionamentos, você muitas vezes leva este seu conflito que é interno, você projeta externamente na outra pessoa. E quando a gente consegue fazer esse trabalho prévio, antes do jurídico, é analisar, é entender, é como eu gosto de falar, primeiro é perceber que dinâmica que o cliente está, me conectar com esse cliente, que é um exercício extremamente difícil, mas quando a gente desenvolve essa habilidade de eu me conectar realmente com o cliente e compreender que talvez o que ele esteja ali me falando não é o real conflito dele, que existe uma outra dinâmica, uma outra possibilidade ou a real causa desse conflito que ele está trazendo. E quando eu consigo dar esse passinho atrás e fazer esse trabalho com o cliente, talvez é uma possibilidade que o caminho jurídico que a gente escolha, porque sempre vai ter um caminho jurídico, tá? Somos advogadas, lembrando isso, somos advogadas e estamos ali como advogadas. Então, o caminho de escolha, de busca de uma possível solução, ele talvez possa ser mais assertivo. O que eu quero dizer com ser mais assertivo? Talvez seja um caminho de solução que esse cliente realmente vai ficar satisfeito com o resultado. Que se eventualmente ele tiver que cumprir, fazer um cumprimento de sentença ou se ele for obrigado em alguma coisa diante daquela decisão ou daquele acordo, ele realmente tem o comprometimento de cumprir, de fazer, de continuar. E não depois volte este conflito mascarado com um outro nome, com uma outra dinâmica. Ou seja, os envolvidos continuam vinculados, só que com outro conflito, com outro nome. Isso é muito, muito comum. É muito comum a gente ter clientes que vão e voltam, que vão e voltam, que vão e voltam.
E aí você diz, nossa, mas não estou resolvendo, não está resolvendo. Por que esse cliente está aqui com uma questão parecida? E você vai fazer esse questionamento, essa busca. O conflito é interno, ele continua sempre tendo a mesma origem. E ele se manifesta em outras demandas. Então, voltando um pouquinho, é esta mudança de paradigma na advocacia que eu tenho buscado há um tempo. E o que significa isso, então? É sair um pouquinho dessa advocacia, ou muito, dessa advocacia combativa, beligerante, do ganha-ganha a qualquer custo, e olhar para aquele conflito, integrando todas as partes, olhando todos os envolvidos, observando o sistema de ambos e fazendo essa advocacia colaborativa que a gente chama, preventiva muitas das vezes. Você pode prevenir um conflito que pode se manifestar lá na frente pela expertise que a gente vai desenvolvendo. E só pela dinâmica ali dos envolvidos, você percebe que um outro conflito pode se manifestar. Então, isso é uma advocacia preventiva, onde eu vou prevenir aquele cliente de um outro possível conflito. E eu trabalho muito, então, nessa advocacia colaborativa. O que é isso? Ela é muito pautada na boa-fé, na transparência de documentos, na transparência do que é, do que existe. Porque se eu não tenho, Dani, essa transparência, como que eu posso buscar talvez uma composição, um acordo? Se as partes não estão ali com o que há de melhor, com o que realmente aconteceu e como aconteceu os fatos, e aí se eu precisar trazer o meu cliente um pouquinho para a autorresponsabilidade dele, qual foi a contribuição dele para aquela situação ali prática? E dizendo para ele, olha, talvez a outra parte tenha razão nesse ponto. E talvez a gente vai ter que olhar isso. Então, não é sair já entrando com ação judicial e aí como eu trabalho, tá? Então, eu faço todo esse atendimento prévio. O processo judicial, o ajuizamento da ação judicial é uma possibilidade, ela continua existindo, eu faço, mas como última alternativa. Então, antes eu vou buscar caminhos, o que o nosso CPC fala, caminhos alternativos e adequados de solução de conflitos, métodos adequados de solução de conflitos. E que, inclusive, legalmente é possível, então a gente busca várias técnicas no extrajudicial para tentar compor, para tentar equacionar esse conflito antes do ajuizamento da ação. Se eventualmente não tiver alternativa, não tiver caminho, o único caminho for o processo, porque veja, não basta o meu cliente querer compor, tem que a outra parte também querer. Sim. Então eu tenho que, porque não basta um. E aí muitas vezes sim, eu tenho que ajuizar o processo e aí eu sigo com o processo. E eu sigo numa outra postura no processo que eu posso falar daqui a pouquinho. Eu fiquei pensando assim, que para que a coisa aconteça da forma como você narrou no mundo ideal, é preciso uma mudança de postura de todos os envolvidos, né? Porque é muito... Na minha prática, particularmente, eu nunca vi. Eu sempre vi a postura tradicional, eu sempre vi as pessoas vindo com o pé na porta, né? Aquela coisa que fica assim, explica aí para o pessoal o que é o pé na porta para quem vai nos ouvir. Pois é, porque assim, você entra com uma ação, a pessoa que vai receber aquilo como uma bomba, né? Você vai mostrar documentos que ela não sabia que você tinha, uma gravação que você fez, enfim. E o que ela vai fazer? Ela vai contra-atacar. Ela vai contra-atacar quando vem a defesa, né? Que é um contra-ataque. Assim, a gente já fala em termos bem bélicos, né? Aí vai vir pior, né? Não é proporcional.
numa briga funciona assim, quando a gente contra-ataca, nunca é proporcional, sempre é um pouquinho mais. E é por isso que o conflito ele sempre tende a crescer. Se a gente não tiver uma postura como essa, né, essa mudança, ela tende a crescer, ela tende a, então, assim, junta todo o conflito sistêmico já dela com algo que vai crescer, vira aquela bola de neve, aquela coisa que a gente sempre comentou, né, durante a advocacia. Nossa, a gente sai do fórum, a gente sai tão pesado, a gente sai de uma audiência, a gente sai tão mal, e é justamente por conta disso, por conta desse espírito, né, que a gente é formado para agir. E é engraçado quando você, até vou te perguntar como que funciona na prática com o cliente, porque quando o cliente te busca sabendo do seu método, é uma coisa, mas quando ele descobre, não fica aquela coisa assim, mas peraí, doutora, a senhora está defendendo quem? De que lado que a senhora... Não dá um susto, né? No cliente? Ou você fica isso, né? Como que é isso, tá? Primeiro, não tem receita de bolo pronta, tá? Não tem mágica, não tem receita de bolo, não tem um manual de instrução de como seguir o passo a passo para atender um cliente com essa nova postura. Então vamos de novo. Não tem um processo, não tem uma dinâmica, então é um vamos dar um passinho atrás de novo. E aí depois você me puxa para responder aqui se eu desviar. Por quê? Para mim chegar neste modo de atender hoje um cliente, de receber um cliente assim no meu escritório, com esta postura diferenciada, tem anos aqui atrás de caminhada e de construção e de várias formações que me trouxeram habilidades diferentes, mas principalmente formações onde eu mergulhei literalmente de cabeça no meu autoconhecimento, na minha autoconsciência, na minha expansão de consciência. Primeiro, olhando para as minhas questões internas, olhando para todas as minhas sombras, por todos os meus medos, para todas as minhas dificuldades, olhando para onde eu estou conectada ainda com o meu sistema de origem. Sistema de origem, para quem não sabe, um pouquinho tecnicamente, é pai e mãe, da onde eu venho, que questões ali que eu ainda estou ligadas a eles e eu não tenho autonomia de fazer do meu jeito, como eu acho que é o correto, que é o adequado, que está alinhado com o meu propósito de vida, com o meu querer, tá? E quando eu não tenho isso claro em mim, como que eu vou fazer essa advocacia diferente? Como que eu vou propor métodos diferentes para o cliente? Então, é esse passo que o profissional ele tem que estar disposto. Sim, tem que estar disposto porque é um mergulho. É um mergulho de acessar, Dani, dores que todos nós temos. São emoções não acolhidas, são necessidades não acolhidas em determinado momento da nossa vida. Todos nós temos históricos de família, temos históricos de relacionamento, e o quanto eu não olho para isso, eu não acolho toda essa minha dor comigo mesma primeiro, ou seja, entre aspas, eu não faço essa minha cura interna, como que eu vou estar disponível como advogada, e advogado é um profissional da ajuda? Nós somos, sim, profissionais da ajuda. Nós ajudamos o outro para que ele talvez transforme o conflito dele. Então, se eu não transformo internamente as minhas questões, eu vou conseguir transformar do meu cliente? E eu não estou te falando de ir lá aplicar a lei, porque isso a gente já faz, isso a gente aprendeu, é pegar o código, adequar, e aí como era o modo tradicional de fazer advocacia? O cliente chega,
a gente nem deixa muito o cliente falar, ele conta ali rapidinho, a gente já vai blá blá blá, a gente já vai mentalmente aqui pensando qual a estratégia jurídica, qual a melhor ação para ganhar. Então, ali nessa primeira reunião, você já tem uma solução para ele. E se bobear, ainda se promete para ele um resultado. Quantos profissionais, não estou aqui questionando vida profissional de ninguém, mas quantos clientes já chegaram no meu escritório dizendo, mas o fulano prometeu? Pois é, então você tem a opção de voltar lá no fulano e fazer com fulano, já que ele prometeu esse resultado para você. Eu não vou te prometer. Eu não prometo resultado. Eu te prometo estar aqui presente com o meu melhor em termos de conhecimento, de técnica. Para quê? Para adequar e buscar junto com você uma solução hoje. Mas promessa de resultado não tem como eu te dar. E enfim. E aí, se eu não olho para essas minhas questões, para essas minhas dores, para esses meus conflitos, este cliente que chega, talvez o conflito dele ressoe com alguma dor minha, com alguma questão minha não resolvida. E aí volta o que eu falei no início. Eu já me conecto não com o que eu tenho que fazer e resolver e auxiliar o cliente, como um profissional da ajuda. Eu me conecto com a dor dele. E eu tento resolver um pouquinho aquela minha dor do meu sistema, das minhas questões, através do conflito do cliente. Ou seja, o conflito do cliente passa a estar a serviço do meu conflito interno. Então, não tem receita de bolo, mas um caminho necessário é esse caminho prévio de autoconhecimento, de formações que vão permitir a gente mergulhar em questões, olhar para as nossas dores e devagarinho ir acolhendo, transmutando, fazendo os ajustes que a gente tem que fazer na nossa vida. E é isso que eu fui fazendo, tá? Eu começo, então, esse processo de autoconhecimento em 2015. Tem um tempo aí, não no direito, na minha vida pessoal. Então, eu já tinha uma caminhada através do yoga, da cultura hindu, que eu já buscava formações nesse sentido. Legal. Mas era tudo muito solto porque eu não conseguia associar isso com a minha profissão. Então, ok, ali eu estava me autotrabalhando, eu estava dando pequenos passos internos meus. A mudança para olhar para isso, para levar isso para a minha profissão, veio forte no final de 2018, quando eu fiz um curso online, um básico e transformou. Foi em 2018 que eu conheci essa postura, soube de profissionais que já estavam aplicando e atuando no judiciário. E aí, 2019 é onde eu me permiti, olha isso. Eu me permiti, eu tive coragem, porque até então eu não tinha coragem. Eu fazia esses movimentos internos meus, mas eu não associava com a minha profissão e eu não dizia que era para a minha profissão também. Então, em 2019, eu assumo, eu vou fazer a minha primeira formação voltada para o direito, faço práticas colaborativas, capacitação, que foi outra mudança de paradigma, que me trouxe daí o conceito de equipe multidisciplinar, que foi extraordinário para mim, foi um outro assim, uau! Quantas possibilidades, essa forma que eu estou aqui trabalhando, acho que já está ultrapassada mesmo, eu preciso buscar essas coisas novas. E aí eu não parei mais, né? E aí a gente vai emendando uma formação atrás da outra, por quê? Porque você começa a perceber que estas novas possibilidades, essas novas técnicas, a gente agrega no direito.
a gente une ao direito positivado. E aí que eu chego nesse momento de como atender hoje o cliente. Então, a minha forma de hoje receber o cliente é totalmente de como eu fazia lá atrás. É totalmente diferente. Então, hoje eu tenho uma postura que eu já tenho um receber de forma acolhedora, tenho uma escuta que está se aprimorando a cada dia, não está pronta ainda. Porque vem aquele impulso de já dar uma solução, sabe? Então, é uma Sim. caminhada. É uma caminhada. Então, assim, ali é primeiro essa escuta. E é como eu gosto de falar, que eu já falei aqui. É receber o cliente e simplesmente perceber ele. Me permitir me desconectar de qualquer outra questão. Aí eu já lanço a pergunta para você. Quantas vezes você foi atender um cliente a primeira vez e você estava conectado e pensando em outra coisa, em outro conflito seu, em outro processo que você tinha que resolver, ou na audiência que você tinha que fazer dali a 2 horas? Quase sempre. E como que você vai atender esse cliente com escuta se você não está ali com ele? Você não está aqui olhando para ele no olho dele e tentando perceber o que ele quer te dizer com a linguagem não verbal dele. Porque a Sim, é maioria das informações está na linguagem não verbal. sim, com certeza. É que você já vai com aquela lista pronta, né? Se você não tem ela no seu computador, você já tem na sua cabeça. Você sabe que você precisa perguntar. Depois a gente vai chegar, eu vou te perguntar sobre isso, né? Mas a minha área de atuação é a trabalhista. Eu preciso saber a jornada dele, eu preciso saber se ele trabalhava na função correta, eu preciso saber se ele sofreu algum assédio moral, eu sei o que eu preciso saber. Então, eu tenho ali 40 minutos, eu vou colher o máximo de informação possível, né? Por incrível que pareça, o cliente também espera isso. Ele espera Sim? Tá, então eu tenho. Aí você fala, aí você pergunta, e o que mais que aconteceu lá? Ah, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Você preenche a ficha, o que, que você quer? Você quer que ele assine a procuração, né? Tô falando assim, aquilo que a gente sempre fez, né? Eu passei a questionar isso de 1 ano para cá, 2 anos para 3 anos para cá, eu passei a questionar. Esses movimentos que você está contando, eu me vejo muito, porque eu gosto de me trabalhar muito, sempre busquei, também fiz yoga, tudo, mas nunca com a intenção, nunca tive nem, não tem nada a ver, direito não tem nada a ver com isso, né? Também, você contando é muito engraçado, porque eu me vejo muito lá atrás, né? De busca, eu sempre tive um movimento de busca, mas sem pensar na minha profissão. Para mim eram coisas separadas. Hoje eu vejo que não tem nada separado, né? Tá Daí tudo conectado. eu volto a te dizer, aí, se você tem uma audiência na sequência, como que você vai atender esse cliente? E aí você já trouxe aí. Não, eu já vou com as perguntas tal, é aquele modo automático. Você nem deixa Robótica. ele contar o que ele veio te contar. E talvez ele também não esteja preparado para isso, ele realmente queira uma profissional que vai perguntar pá, pum, ele levanta e vai embora. É fácil, né? E daí ele diz assim, ó, toma aqui e resolve agora para mim, se vira. Eu vou para casa, tá? Eu tô te pagando. E aí você disse antes, a gente sai da audiência pesada ou a gente volta pesada. Então tá aqui. Por quê? Porque ele fez isso, ó. Ele entregou para você algo pesado dele e você pegou com todas as mãos e disse, nossa, deixa comigo. Agora eu resolvo. E a que custo você resolve isso nesta postura? Eu não estou dizendo que você não vai buscar um caminho talvez de solução, vai, mas o que eu estou te dizendo é que o caminho que a gente pode buscar possa ser um caminho mais assertivo e mais leve. Por que tem tantos profissionais adoecendo na nossa área?
não é manifestado, é velado. Mas tem profissionais, muitos profissionais que pergunta para qualquer profissional: você acha que é pesada a sua profissão ou é algo tranquilo, é algo que você leva bem ali no seu dia a dia? Eu não estou dizendo que tem que ser só flores, tudo leveza, perfeito, esse ideal. Não, mas para aí, vai adiantar eu botar essa mochila do cliente nas minhas costas e carregar o fardo por ele? Se essa não é a minha postura de ajuda, eu não estou a serviço dele se eu simplesmente pegar a mochila que é dele, do conflito dele. Eu tenho que estar no meu melhor para conseguir mapear o que eu falo. É às vezes desenhar, Dani. E aí começo te explicando um pouquinho como eu faço. É desenhar para ele ali o que é o conflito, aonde ele está, onde está a outra parte, qual que talvez tenha sido a origem, qual que é a emoção que vem. Se eu não deixo nem ele falar de emoção, e se ele, por exemplo, você falou da trabalhista, ele chega com um conflito trabalhista, porque eu acho que é isso, que não me pagaram o que deviam ter me pagado, porque eu estava trabalhando muito, não sei as queixas da trabalhista porque eu não faço, mas estou aqui presumindo. É isso mesmo. Ele vem com uma necessidade. E qual é a necessidade dele? É muitas das vezes que a empresa simplesmente reconheça que ele deu mais do que ele deveria dar. E a empresa não reconheceu ele por isso. E agora a empresa ainda mandou ele embora. Porque às vezes a empresa teve um boom tecnológico e ele, por ser um funcionário mais antigo, não conseguiu acompanhar, ou a empresa não deu suporte para ele com um curso, uma formação, um incentivo para ele estar atualizado na área e continuar na empresa. A gente está falando talvez de ideal, não sei, mas o quanto os empresários também estão comprometidos com isso. Veja, eu quero a minha empresa saudável, eu quero que as coisas fluam, que as coisas aconteçam, mas quanto esse empresário também está ali comprometido, olhando para os funcionários dele, entendendo a necessidade que o funcionário está tendo. Ou seja, eu já estou olhando para os dois lados, você percebeu? Então, eu estou olhando já para o que o teu cliente trouxe, se é um reclamante, o que ele quer agora no processo. E muitas vezes no processo trabalhista ele só quer esse reconhecimento. Porque às vezes o valor é tão pequeno que ele pede ali numa ação trabalhista, ele quer que na realidade a empresa olhe para ele, que reconheça talvez os 20 anos de dedicação dele lá, que esteja ali num agradecimento, não sei, eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu estou dizendo que são possibilidades e a gente só vai entender aquele cliente se eu parar, eu me desconectar das minhas questões e eu me conectar com este cliente. E eu olhar para esse cliente, eu perceber o que ele quer me falar. E muitas das vezes eu fazendo essa escuta, a solução no processo fica mais leve, porque eu dei espaço para ele verbalizar uma dor que talvez ele não tenha conversado com ninguém até então. Porque se ele vem me falar de um sentimento e de uma emoção que não foi acolhida, que ninguém viu, que ninguém deu valor, e que geralmente lembra, tá uma repetição talvez de uma outra emoção lá de trás, que agora ele traz para a vida adulta, e se eu não tô ali atenta, ouvindo isso, o processo só vai seguir e ele vai ter o resultado com a sentença, mas o conflito interno continua, é isso que eu quero te dizer. E aí ele vai para uma outra empresa e talvez volte a mesma dinâmica. Ele repita a mesma dinâmica na outra empresa. Ele só vai repetir.
E aí eu digo, estamos a serviço de quem? Qual a nossa função como profissionais da ajuda, como advogados? Que justiça é essa que a gente diz que tem que fazer e que tem que buscar? Se não é a justiça para cada cliente, para aquilo que ele entende como justiça. E que muitas vezes não é uma sentença procedente dizendo, ó, a indenização é no valor X. Entende? E se eu não paro nesse atendimento prévio, aí você falou, eu tenho 40 minutos. Não significa que não possa ser em 40 minutos, tá? Pode ser, essa conversa inicial pode ser em 40 minutos. Mas pode ser que precise de 1h30. E aí talvez precise de 2 horas, de 2 encontros de 2 horas, a depender do que ele está me trazendo. Volto a dizer, cada caso eu vou ter a percepção e a habilidade de identificar o que mais eu preciso escutar para fazer este mapeamento daquele conflito específico e, a partir disso, buscar caminhos de solução, possibilidades de solução. E aí eu levo para o cliente com muita clareza o que são esses caminhos, com os prós e contras, com as vantagens e desvantagens. Entende? O custo disso. O quanto custa um processo judicial? E eu digo assim, não são as custas judiciais e os nossos honorários advocatícios. Quanto custa o emocional de um cliente vinculado a um processo litigioso que talvez dure 5, 6 anos? Quanto custa na vida dele isso? Ele está disposto a pagar isso? Às vezes ele está disposto a pagar os honorários, ok? Ele tem dinheiro, ele pode, vai lá, paga as custas do judiciário, paga a perícia, paga tudo que tem que pagar. E aquela emoção ali que ele só vai nutrindo com mais ódio, na expectativa da justiça do Estado juiz. E aí eu entro num ponto que eu gosto de falar, que é o seguinte: quando eu delego para o Estado juiz decidir a minha vida, eu estou na minha autonomia? Veja, o juiz está cheio tem, sei lá, milhares e milhares e milhares de processos lá na pilha dele, na mesa dele, agora digital, lá no arquivo, esperando que o juiz não olhe, que o juiz dê uma passada, assine e venha o próximo, porque o juiz não tem esse cuidado, essa percepção. Humanamente é impossível pelo número de processos que tem no judiciário. É simples assim. Os juízes não dão conta. O número de profissionais ali que assessoram os juízes não dão conta pelo número de processos que existem. Então, você tem a ilusão de que o juiz vai ter tempo. Eu tenho processo, Dani, com 2.000 páginas de documento, Quem dá conta? Só que se eu estou no litígio, eu tenho que juntar as provas que tem. E eu tenho processo que eu já juntei num peticionamento 400 laudas. Entre peticionamento e prova documental. Vamos falar a realidade. Você acha que humanamente o juiz tem a possibilidade de entrar nas provas que eu estou juntando e olhar uma por uma para dizer quem tem o direito naquele caso? E cada dia mais ações sendo ajuizadas, entende? Então, eu vejo o sistema judiciário como um todo sem condições mais de dar esta justiça que talvez o jurisdicionado espere dele.
E aí eu volto a afirmar outra coisa. Quando eu delego para o Estado juiz, eu perco a minha autonomia de dizer, olha, eu me envolvi nesse conflito, primeiro porque ele é interno, né? Ele só se manifestou aqui. Eu tenho um X de autorresponsabilidade aqui, não significa que o outro também não tenha responsabilidade dele e que o outro também não tem que responder sim, o outro tem que responder, tem que ter eventual punição ou pagamento, não importa a situação. Mas será que não essa autonomia não está? É para refletir. O que você me diz? Ambos os envolvidos, com técnica, com profissionais capacitados, fazendo essa caminhada gradual entre eles, não é mais fácil eles dois se olharem e buscarem um caminho mais assertivo? Talvez não seja o ideal do justo, mas o ideal diante dos fatos e da realidade, e que tenha um custo emocional muito mais baixo, porque se resolve, cada um segue a sua vida com fluidez, com outra perspectiva. Eu não fico amarrado naquele processo, naquele conflito. Enfim. Que também não vai dar o resultado que a pessoa espera, né? Depois de 5, 7 anos, muito dificilmente as duas partes vão sair felizes, né? Algo que dura 7, 10 anos também não vai ter esse resultado. Então, porque às vezes a pessoa ela deixa de conciliar porque ela acha que vai vir a justiça e não vem. E Aí eu te lanço, né, a pergunta para você me responder. Trabalhista envolve uma empresa. E aí o seu cliente, ele quer aquele ideal. Porque no histórico dele, a empresa tem condições e vale tanto a indenização. E se nesse meio período vem uma pandemia, vem a falência da empresa, perde os bens. Você não sabe do histórico desta empresa. Muitas vezes o funcionário nem sabe de todo o histórico. E aí ele cria uma expectativa que muitas vezes ele não sabe nem se vai receber, ou quando vem essa decisão final com o trânsito em julgado, não tem mais patrimônio. Por mais que eu sei que a trabalhista aí já vai para a pessoa física do empresário, ok. Mas e se também não tiver? Mas mesmo assim, é o que nós estamos vivenciando, né? Exatamente o que está acontecendo. A gente agora está resolvendo o processo de, sei lá, 5 anos atrás e chegou agora, se tivesse resolvido lá atrás, teria. Agora não tem mais. E daí? E aí você faz o que com esse cliente? Você faz o que com esse cliente? E você ficou vinculada com ele há 5, 6 anos, ele gastou com custas, se não é justiça gratuita, ele gastou com honorários com você, sim, porque você tem que cobrar o valor do seu trabalho. Nós, profissionais do direito, nós temos que valorizar o tanto que nós trabalhamos. Isso é algo que eu prego e eu digo, a gente trabalha muito. Quando o cliente chega e entrega essa mochilinha, para a gente dar conta de lidar com essas questões, de fazer um bom trabalho, tem dedicação, tem estudo, tem estar atualizado com a jurisprudência. Veja, volto a dizer, tudo isso que eu faço, a aplicação da lei ou da melhor tese jurisprudencial, eu trago isso depois nesse mapeamento. Olha, os caminhos jurídicos são esses. Tudo é feito dentro do que a lei permite e não proíbe. Isso é muito importante falar, porque senão as pessoas que são leigas aqui vão achar que a gente faz achismo, que a gente inventa. Não. Veja, a gente faz esse prévio para identificar um bom caminho, mas tudo pautado na lei. Tudo pautado na lei, com transparência, ou seguindo uma tese jurídica aí, eventualmente, que já seja unânime no STJ, que em termos de jurisprudência, quem determina hoje?
É o STJ. E para chegar até o STJ, um processo, quantos anos? Sim. Quantos anos? Muitos anos. E aí eu diria, você toca um processo até o STJ sem cobrar por todos esses anos que você está aí vinculado e trabalhando nesse processo? Aí é onde está o seu, como profissional, o seu desvalor, a sua necessidade não atendida, onde você tem um desvalor muito grande, você não consegue se valorizar como profissional, você não consegue nem cobrar o valor dos honorários adequados para aquele tanto de trabalho que você vai ter. Porque se o cliente insiste que ele quer aquela tese jurídica, nem que vá até o STJ, e chega a clientes que a gente chega nesse funilar do caminho, ok, vamos até o STJ. Você está consciente de todas as consequências. O valor é tanto para eu seguir com você até o STJ. Porque eu vou estar vinculada e vou estar trabalhando muito. Vão ter vários recursos no meio do caminho, porque nós estamos falando de litígio e algo muito beligerante. E se eu não tenho esse valor, se eu não me autotrabalhei como profissional... Ah, mas o cliente não tem dinheiro para pagar. Pois é, mas daí o cliente não tem dinheiro para pagar e eu vou trabalhar de graça, então? Olha onde eu me conecto com a dor do cliente, com a escassez dele. Sim. E aí o fardo fica para quem? Eu pergunto para você. Este fardo fica pesado para quem? Fica para nós profissionais. E aí muitas vezes eu ataco o outro profissional que está do outro lado. Quantos exemplos? Quantos profissionais que eu já fiz contato para estabelecer um primeiro diálogo, eu nem retorno não tenho. O profissional não está nem disponível de dizer: bom dia, pois não, o que eu posso lhe ajudar? Eu recebi um recado aqui para retornar. Esse movimento que você está falando, ele é tão já faz parte da nossa vida, né? A gente já faz pré-leituras do tipo, o advogado entrou em contato, já sabe que vai perder. A gente faz umas leituras tão equivocadas, né? Daí a gente já quer crescer, né? Quando não, se você parte desse pensamento novo que você está trazendo, né? Hoje eu sou tão diferente, eu sou diferente assim, Sim. eu não, coisa de 2 anos eu nem me reconheço mais em tudo, né? Em você ouvir o cliente, às vezes assim, ele tem uma série de problemas que aconteceram ali que poderiam virar uma demanda. Mas o que está fazendo ele buscar um advogado nem é um problema jurídico. Nem dá para transformar em algo. Ele até fala, eu nem ia atrás, mas depois desse dia que aconteceu isso, aí agora também eu quero tudo, né? E eu só estou sabendo disso porque eu estou escutando o que ele está falando. Isso um ponto, né? E o outro ponto já é essa questão entre os profissionais, que também não estão abertos. Nós não estamos abertos, estou falando lato sensu, nós estamos na defensiva sempre. Quando um profissional me procura, eu já tendo a achar que ele está apelando. E não, né? Se a doutora Marisa está ligando com um outro advogado, não, ela está com outro. E como que a gente consegue trazer o nosso colega para esse movimento? Como é que a gente consegue contar para ele que esse contato, se ele retornar, né? Ele parte de um outro movimento e não de simplesmente achar que a causa não tem chance, né? A gente depende muito também da abertura do colega e quase nunca a gente tem. Sim, e esse é o caminho das pedras. Se é que a gente pode falar isso, é um caminho de pedras, eu diria assim, um caminho difícil. É um caminho... eu acho que
passar pelo profissional, quando já tem um profissional constituído do outro lado, acessar esse profissional e conseguir virar essa chave, que pelo menos ele nos escute. Porque, veja, ele entra, e isso a gente já tem que ir sabendo, então é técnica também, porque ele, quando ele espera que eu ligue, ele não vai querer nem deixar eu falar, ele já vem com a solução e o julgamento dele pronto naquele caso, lembra? Então, ele não quer ouvir as necessidades do meu cliente, ele não quer saber dos interesses ali dos dois, para a gente construir junto o que é um interesse oposto, o que é um interesse que é mais ou menos coincidente, ou seja, da gente buscar junto algo que talvez eles tenham em comum, que pode ser o início da conversa, que a gente começa pelo mais fácil, e aí vão ter pontos totalmente divergentes, aonde a gente vai ter que trabalhar, se a gente quiser um acordo. Mas às vezes a gente olha ali no caso e os pontos, os divergentes, os confrontantes, é uma minoria. E por causa deste pedacinho, se a gente botar num desenho, por causa deste pedacinho, eles vão para um processo que vai durar 8, 10 anos. E eu te faço a pergunta, e se o seu cliente já tem 80 anos? Eu cheguei a me escorar aqui para te fazer essa pergunta. Quanto tempo de vida que ele tem para esperar um processo até o STJ? E se o meu cliente está aberto e o outro não está aberto para esse compor? Vamos olhar o que dá para acomodar aqui de necessidade de cada um, olhando o que a técnica da estrutural traz muito presente, que eu gosto demais, o contexto. Qual que é o contexto daquele conflito? Este contexto, o cliente vai ter tempo de vida útil para esperar uma sentença, uma decisão final do STJ? Hello! O que eu estou fazendo com o profissional? O que o outro profissional está fazendo quando ele não permite o mínimo de diálogo? A serviço de quem ele está? Está do cliente dele? Sabe, Marisa, dentro da minha área, né, que a gente tem as empresas, eu percebo, claro, nós ainda estamos engatinhando. Totalmente, sim. Né? É um início ainda, é um primeiro passo, é algo que ainda não vai ser abraçado. E aí, o que acontece? Você está com um advogado ali de pessoa física e vai lidar com um advogado de pessoa jurídica que tem lá seus 200, 300, 500 processos. Quase sempre a gente ouve, é política da empresa não fazer acordo. A gente encontra uma barreira muito maior, eu acho, nas organizações. E aí eu estou palpitando em termos de sistêmica, porque eu ainda não comecei mesmo a estudar isso. Depois, até saindo da live, eu vou perguntar para você dicas de formação, aonde eu posso encontrar material, tudo. Mas eu percebo que é mais difícil porque você, né, aquele advogado ali de uma empresa, ele está ali com seus 300 processos que são muito semelhantes e ele vai tratar aquilo como um número quase sempre, a não ser, lógico, um acidente de trabalho envolvendo morte. Quando é assim, geralmente é um ponto fora da curva, o jurídico da empresa ele vai olhar para aquele caso de forma diferente, né? Porque ele sabe que aquilo lá vai dar 1 milhão, né? Pelo menos, mas conflitos ali organizacionais, eles são vistos como número. Então, assim, a gente não consegue muito essa ponte. Talvez em família seja um pouco... Ou não, ou não, mas eu te digo assim, o que eu posso te dizer? Eu volto a te dizer, não tem fórmula, você vai ter que tentar. Mesmo que você receba esse não e verbal, talvez no segundo momento você documente, você envie um e-mail, você insiste na possibilidade, porque veja, e isso sim,
muitas organizações têm esta mentalidade e isso é um processo que vai passar por esse movimento de expansão e de consciência, o quanto o Covid está trazendo essa possibilidade para os empresários para refletirem as suas gestões dentro da empresa. Verdade. Veja, eu não sou gestora de empresa, mas eu entendo o mínimo de questões de conflitos, de dificuldades que uma empresa tem. Por quê? Porque muitas vezes é uma questão de gestão. Eu te pergunto, se uma empresa tem 300, 400 processos trabalhistas ou não, o quanto esta empresa está focada em conflitos e não está focada no propósito real dessa empresa, não sei, é um produto, é um serviço, o quanto a... Não queria falar em energia, mas vamos lá. O foco dela, o foco, a energia no sentido de gás, de garra, de determinação. O quanto ela não está olhando para o propósito da empresa. Porque, veja, toda empresa tem um propósito. Toda empresa tem um foco. Ou é vender um produto, ou é prestar um serviço. É a base. A empresa começa por isso. É vender algo. E ela vende esse algo em troca de dinheiro. Básico, gente, isso é organização. Dá e recebe em volta. Só que, veja, se ela tem X demandas aqui, que seja trabalhista, que seja civil, que seja o que for, o quanto ela está olhando para cá, e eu vou fazer até um movimento olhando para cá, para todos esses conflitos, por mais que tenha um jurídico constituído, blá, blá, blá. Não era melhor ter uma equipe de gestão, de desenvolvimento de novos projetos, do que uma equipe perfeita de jurídico para tocar 400 processos? É isso é esta visão que eu trago, entendeu? E que eu proponho. O quanto esta empresa, como gestora, quer continuar resolvendo 400 processos judiciais em vez de estar pensando no futuro dela. No quanto que ela pode expandir, o quanto de coisas que ela pode se reinventar, transmutar num período de crise. Porque o que significa a palavra crise? Tira o S da palavra crise e fica o quê? Fica CRI. Criar, desenvolver, inovar. E aí eu saio desse lugar de chorona e dizendo, ai, porque não dá certo, porque tá em crise. Sim, temos crise, ninguém tá negando nada disso. Mas adianta eu vir para esse lugar e ficar reclamando, em vez de olhar para uma possibilidade nova e criar? E se eu estou resolvendo um monte de conflito aqui, porque sim, de uma forma ou outra, eu como empresa também tenho minha autorresponsabilidade. Por quê? Eu tenho tantos processos trabalhistas. Que tipo de gestão que eu tenho para todo funcionário que eu mando embora entrar com processo trabalhista? Gente, não é regra entrar com processo trabalhista. Será que eu estou fazendo as demissões de forma adequada? Será que eu realmente estou pagando todas as verbas indenizatórias para aquele funcionário? Ou eu já digo assim, deixa entrar na justiça. Ok, deixa entrar na justiça. Daí eu tenho 400 processos e eu volto a dizer, para onde essa empresa está olhando? Para onde essa empresa está olhando? E aí talvez você possa olhar para essa empresa diferente. Você possa olhar para essa empresa diferente. E olhar como uma empresa, ela até diminui de tamanho. No sentido assim, cara, uma empresa que não está alinhada com o propósito dela, ela não está focada na inovação. Que empresa é essa? Será que é uma empresa que eu admiro? Se eu comprava um produto dela, eu vou continuar comprando o produto dela? Essa é a tendência daqui para frente. Sim. É focar daqui para frente. Sim, e a Amanda está falando aqui, acho que a Amanda atende empresas, né, Amanda?
É focar no preventivo para evitar esses conflitos, essas demandas, sim, e levar. E aí que eu volto a dizer o quanto que nós, profissionais do direito, advogados, o papel deste advogado empresarial lá dentro de uma empresa, ele sair desse modo cartesiano dele de atuar, em vez de dizer para o gestor, para o diretor, para o chefe dele, ó, hoje mais 5 ações trabalhistas, ele chega e diz assim, eu evitei 5 ações trabalhistas, a gente resolveu e não precisou de processo. E aí eu volto a dizer do profissional do direito que está lá dentro, o que ele busca, o quão ele está alinhado com essa empresa que ele também não quer inovar e ele está lá fazendo o servicinho dele, sabe? É mais um. E deixa a vida me levar, sabe? Deixa a vida me levar. É esse profissional que está nessa empresa trabalhando. Eu sinto muito te dizer, mas é real. O quanto ele está alinhado com o propósito de vida dele. O quanto ele vai trabalhar feliz todos os dias. Ai, nossa senhora. Você fala assim, você está tocando na alma, no coração. Você não faz ideia. Porque eu passei muitos anos trabalhando não alinhada com o meu propósito. Muitos. Eu demorei para tomar essa consciência. E quando eu tomei essa consciência, e aí eu coloco a minha autorresponsabilidade, eu também demorei para tomar uma atitude, mesmo consciente de que eu não estava alinhada, por medo do que podia acontecer, medo de sair da minha zona de conforto, enfim. Escassez, né? Medo da escassez, medo de alguma... Sim, é real, tá, gente? Todo mundo tem que pagar conta. Sim. Não pensa que... Sim. Mas assim, e aí eu sigo nessa profissão e isso o autoconhecimento inicial lá do yoga me trouxe. Foi o meu primeiro autoconhecimento. O que eu quero para minha vida? Se eventualmente eu chegar até os 90, e eu espero que sim, eu tenho muita coisa para fazer, eu olhar para trás e dizer assim, qual foi o meu legado? E o legado que eu digo não é de ter feito grande coisa, de ter feito... Não. O que eu fiz de bom aqui, nessa minha passagem? Eu posso seguir em paz? Eu posso mudar de plano? Uau! Eu fiz o meu melhor. Eu não mudei o universo e eu não vou mudar. E eu não tenho essa pretensão. Mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu saí desse lugar de ficar choramingando e esperar do outro e eu fiz o que eu podia. Eu não posso mudar o outro, mas eu continuo ali focado no meu propósito, no que eu acredito. E aí, Dani, a gente tem que primeiro, passa por esse trabalho interno, é pra gente olhando, cara. E eu vou falar 2 palavras aqui. Autonomia e o meu querer. E se eu não tenho clareza deste meu real querer, desculpa, mas eu não tenho autonomia. Eu tenho falsa autonomia. Como o Franz Rupert diz, eu estou sobrevivendo na vida, eu não estou vivendo. Eu só sobrevivo. E aí eu pergunto e eu deixo essa reflexão para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. O que você quer? O que você quer para sua vida quando você chegar lá no final da sua jornada? E o mestre De Rose, que é um mestre de yoga, tem uma fala que ele diz: se hoje você soubesse que amanhã seria seu último dia de vida, o que você gostaria de fazer? Então comece fazendo hoje isso que você gostaria de fazer no último dia de vida e não deixe para o último dia de vida. Comece já fazendo, sem expectativa do resultado, porque o resultado é uma consequência da sua caminhada, do seu plantar. E se eu não acredito, Dani, nessa possibilidade de resolução assim com o meu cliente, se eu não levo isso, ele nem
nem vai tentar, ele nem vai saber se pode dar certo. Ele não tem essa possibilidade se eu não levo essa possibilidade para ele e se eu não acredito nela. Daí eu fico só com o caminho do jurídico, pronto, vou lá, juízo, ação e vamos embora. Sim. Mas daí eu tenho que parar de reclamar, né? É muito perceptível como esse caminho depende dos profissionais, né? Depende da nossa coragem. Coragem para o que você falou, sem a expectativa, sabendo da possibilidade de levar um não, e nem por isso, né, no próximo cliente você não vai tentar com a mesma paixão, com a mesma Sim. entrega, né? Com o mesmo acreditar. E depende muito desses nossos primeiros passos. Porque, claro, quando você fala isso para as pessoas, elas olham com uma cara estranhíssima. Sim, assim. sim. O julgamento. Mas você tá acreditando no mundo de fantástico de Bob, mas não é assim, mas né? E a gente precisa ser um Dom Quixote e continuar assim acreditando, né? E tendo essa coragem, é muito a nossa postura mesmo. Marisa, você é uma escola para mim, eu me inspiro demais. É muito, muito, muito mesmo. A gente está já 1h11, não tem problema, claro, da gente passar. Eu não sei se você tem mais, assim, queria fechar o raciocínio. Você pode ficar totalmente à vontade para a gente caminhar para o final já. Talvez assim, eu só posso falar aqui, volto a dizer, o que faz sentido para mim. Essa minha busca, ela é incessante, então tá fazendo sentido para mim. Mas veja, eu volto a dizer, eu não posso dizer que algo não é bom, que não funciona, que não dá certo, se eu nunca nem experimentei. Eu não posso dizer que uma comida é ruim, sei lá, eu vi um roxinho aqui, eu dizendo, eu não gosto de açaí. Eu nunca nem comi açaí, como que eu vou dizer que açaí é ruim? É que eu vi o roxo e lembrei de açaí. Para trazer um exemplo. É dizer assim, como que eu posso dizer que este caminho não faz sentido para mim se eu nunca nem experimentei, se eu nunca fui nem fazer um curso básico inicial, eu nunca nem participei de um workshop, eu nunca nem participei de uma vivência transformativa minha, por um processo de sentir, de viver e de olhar para os meus conflitos de forma que eu estou acostumada a olhar, que é a mudança de paradigma, que eu saio do linear e eu vou para esse modo sistêmico, onde eu compreendo que as coisas são interconectadas, que existe um contexto na minha vida, que eu estou inserida num contexto, num sistema. Então, se eu continuo dizendo, isso é o certo do jeito que eu faço e é assim, ponto final, se eu nem experimento este outro, eu não tenho como falar que ele não funciona ou que ele não dá certo. Então, essa reflexão que eu queria dizer ou deixar para as pessoas é o convite para experimentar. E ninguém precisa sair começando fazendo cursos. Claro que um curso estruturado, um curso que traga técnica e conhecimento é o primeiro caminho. Mas antes de um curso, dá para passar por um workshop. Os workshops estão acontecendo adaptados online. Não é a mesma coisa que o presencial. Mas veja, adianta eu ficar esperando aqui o presencial, que eu não sei nem quando vai voltar? Pois é. Ou eu vou ler um livro, entende? Então eu vou dizer, uau, deixa eu ver, então eu vou começar lendo um livro, tem bastante já material aí, deixa eu ver se faz sentido. E aí eu leio e já aplico, porque a grande sabedoria nestas novas possibilidades está também neste fazer. Então eu pego o conhecimento, eu absorvo esse novo conhecimento, eu integro no jurídico, eu me conecto com a minha essência, tipo, deixa eu experimentar se isso vai fazer sentido, deixa eu me abrir para essa possibilidade.
E eu experimento ela na prática sem muita perspectiva, sem muito querer o resultado. Deixa eu ver deixa eu ver o que vai acontecer. Aí sim eu começo a dar pequenos passos. E talvez um passinho de cada vez vai me levando, talvez, nossa, agora talvez eu tenha que fazer um curso. Olha, nossa, deu certo com esse cliente, mas eu tenho que experimentar. E eu te convido, e os profissionais que estão nos ouvindo, a primeiro fazer uma escuta com o cliente. E a depender da fala dele, observar qual a palavra, isso é uma técnica, assim, de modo muito simplória aqui, qual a palavra ali que mais te chama a atenção? E, por exemplo, o seu cliente disse assim, eu nem ia vir aqui, eu nem ia entrar com ação, mas daí aconteceu isso, agora eu quero tudo. Você não me falou isso antes? Sim. E aí você olha para ele e diz assim, o que é esse tudo que você quer agora? Que você não precisava antes e agora você quer. Então eu te convido a conduzir o cliente por estas perguntas. Que estas perguntas vão trazer consciência para ele, do querer dele. E talvez você se surpreenda com o resultado. Talvez você se surpreenda. E óbvio, gente, as formações são as formações, não tem jeito. Cada formação que a gente mergulha, a gente sai transformada, é uma chavezinha, mais uma que muda, mas não tem almoço de graça. São horas e horas de treinamento, alto trabalho, estudo, dedicação, sábado, domingo, muitas das vezes, não tem almocinho pronto, não. Não tem dizer assim, me dá listinha de quais as perguntas que eu agora tenho que fazer com o meu cliente. Isso é uma habilidade que eu vou a cada novo curso ou a cada curso, a depender do curso que você vai fazer, eu vou aprimorando. Que isso passa pela conexão que a gente aprende, mas não essa conexão que a gente fala. É a realmente estabelecer essa conexão por ressonância com o cliente e identificar o que ele quer nos trazer, porque daí talvez a gente possa buscar um outro caminho de solução. E isso é técnica, exige treino, exige conhecimento e depois exige sim aplicação da lei do que precisar ser feito. A gente vai continuar aplicando a lei da mesma forma. Sim. E eu acho que é isso. E assim, tem vários cursos aí, enfim. Tem uma novidade vindo, acho que até final de junho. A gente tá formatando aí, tá pensando, tem uma parceria muito bacana surgindo, de talvez não, com certeza, tá formatando um curso para profissionais da área jurídica, com essa expertise do que a gente já está fazendo. Com muito conteúdo teórico, mas sim com prática. Prática, Dani, que eu não tive pronta. Porque nos cursos que eu estou fazendo, que eu vou fazendo, eu tenho que ir adaptando para a advocacia. Assim como os juízes estão adaptando como juiz, assim como os promotores estão adaptando para o MP. Assim como defensores estão adaptando para a defensoria. Então, cada um na sua área está adaptando e está criando novas possibilidades. E a proposta é trazer um pouquinho dessa prática com o resultado que a gente já está fazendo e que está dando certo. Então, é algo aí que para frente a gente vai divulgar, enfim, já que você tocou no assunto. E antes disso tem muita coisa, tem curso, tem workshop, tem live, tem livro, tem uma série de possibilidades. Ai, que maravilha! Eu sou a primeira da fila, viu? Vou divulgar, vou participar com toda alegria. A gente percebe que vocês estão abrindo
o caminho, né? Porque se você está trazendo da sua formação e adaptando para o jurídico, você está abrindo caminho na mata para que as outras pessoas já encontrem algo mais, não vou dizer fácil, né? Porque como você disse, cada um vai na sua prática ali, no seu treinamento e tal, mas já facilita mais, facilita um pouco, né? O caminho de quem vai chegar depois. Então, assim, para mim, se eu te sigo e alguém me segue, e assim a gente faz um movimento grande, assim, nessa área jurídica, que a gente tanto ama, mas que a gente percebe que precisa, né, de outros elementos mais novos, né, mais condizentes, assim, com essa expansão de consciência que eu acho que a humanidade toda vai começar, né, já está começando, é um caminho sem volta, eu acredito. E isso, e falo para fechar, não é só no mundo jurídico, é em todas as áreas. Eu acabei de falar do empresário, mas isso envolve as famílias, como as famílias resolvem seus conflitos, envolve instituições, envolve, enfim, cada um, como cada um vai resolver as suas questões. Eu acho que a experiência que a gente está vivendo com dor, sim, mas eu acho que com muito aprendizado. Não dá para querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Eu acho que é essa frase que fica. Não dá para querer um mundo melhor, um planeta melhor, uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, se eu não mudar. Se eu ficar aqui esperando. É mais fácil hoje, no sábado, eu ficar aqui tomando meu sol, viu? Descansando, eu tô aqui falando com você, tô divulgando com todo o meu amor, com todo o meu empenho nisso. Por quê? Porque tá alinhado com o meu propósito. E aí eu volto a dizer qual o propósito da empresa, qual o propósito da Dani advogada, qual o propósito da outra pessoa. Se eu não tiver este querer claro, eu não vou fazer diferente, mas eu vou ficar esperando um resultado diferente, que eu não vou ter. Não vai ter, exatamente. Mas é assim, é por causa disso, né, que a gente só tem mesmo a agradecer. Eu tenho certeza que advogados, né, que eventualmente um dia estejam um pouco cansados desse mais do mesmo e busquem direito sistêmico, advocacia sistêmica, cheguem nessa live, porque ela vai ficar gravada com as hashtags e se sintam conectados, né? Porque é o que a gente está falando. É a partir do momento que vai crescendo, que vai chegando mais gente, que um dia eu vou entrar em contato com um colega e ele já vai ter, né, se conectado com essa nova prática colaborativa e ele vai me receber de braços abertos. Para esse dia chegar, a gente precisa fazer exatamente o que você está fazendo, que é começar. E por isso que a gente é muito, muito, muito grato mesmo, de verdade, a pessoas como você, Maria. Gratidão a minha, e só para fazer o fechamento, e a gente não para, né? Tem um canal do YouTube. Pois é, por mim ficava a tarde inteira aqui batendo papo, viu? Eu também. Ó, tem um canal do YouTube, Marisa Eck, que eu tenho deixado lá registrado as lives. Isso, as lives e é um caminho inicial. Eu deixo o meu direct do Instagram aberto. Para quem tiver dúvida, quer fazer pergunta, eu sou extremamente acessível, gente. Eu respondo no meu tempo, tá? No meu tempo, mas eu respondo. Eu respondo. Por quê? Porque eu quero também que esse conhecimento chegue a outras pessoas. Então eu vou responder no meu tempo, vou dar uma dica de livro, e dentro do que eu caminhei. E tem muita coisa para mim caminhar ainda, e ok, mas eu já tenho uma caminhada que talvez aí quem esteja começando, é como você falou antes, é um norte, é um início. E o grupo de estudos, né? Vamos falar de novo aí para quem entrou agora. Tem um grupo de estudos da UAB Campinas, um grupo de estudo de direito sistêmico, a gente tem um encontro mensal. Inclusive agora a proposta é trazer dinâmicas práticas também, então o nosso próximo encontro vai ter uma vivência prática, ou seja, eu saio do livro, do que eu estou estudando, e a gente vai já experimentar na prática o que é isso, como pode, como que eu faço
essa tomada de consciência comigo, esse autoconhecimento, por onde eu começo. Então, é um grupo que está sendo online, então dá para todo mundo participar. E não sei se vai ser para sempre online, como que vai ser também não sei. A gente faz hoje. É, a gente faz do jeito que dá hoje, eu não vejo a hora também. Seu Instagram, Marisa, deixa eu fazer um comentário, ele é maravilhoso, ele é bonito, ele é uma delícia. É assim, a gente lê o texto, você pode colocar ali, sei lá, quantos parágrafos forem, a gente vai lendo, é muito gostoso, assim, de entrar no seu Instagram, de absorver esse conteúdo, é muito rico, é muito amoroso, muito acolhedor. Né? Então, não estou falando aqui só para puxar seu saco de forma nenhuma. É porque eu sinto de verdade isso tudo que eu estou falando. Eu, assim, amo, amo, amo esse seu conteúdo. Então... Obrigada. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, tá? Eu queria ter um pouco mais de tempo de levar conteúdo com frequência, mas volto a dizer... Não, porque esse trabalho nosso, Dani, ele é pessoal. Você não tem como delegar para uma equipe, para alguém, para escrever um texto que ali você está sentindo com o coração, você tem que escrever sobre aquilo e é uma caminhada sua. Ou seja, não tem recorta e cola, a gente tem criação. Criação. Então, cada coisa que vai para lá é com criação, cada live que é feito é com base no que a gente está estudando. Não tem formato pronto. E demanda tempo. E ok, a gente faz o que dá. É ótimo, é maravilhoso. Nossa. Então tá, Marisa, eu vou desligar aqui. 1h30 a gente ficou. Gratidão, querida, tá? Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. E seguimos. Um beijo grande, tá? Um beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Obrigada.